Atenção, porque esse é um vídeo raro. Eu espero sinceramente que ele circule muito nos próximos dias e te peço ajuda para compartilhar, mas quero mesmo é que ele em breve esteja completamente esquecido, que passe a ser desnecessário, por um único motivo. O tema desse vídeo precisa ser superado. E o tema é Volta às Aulas. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje vou comentar sobre a necessidade urgente de todos nós nos unirmos para cobrar de governadores e prefeitos a reabertura das escolas. As férias estão terminando, as férias de julho, mais um semestre está para começar, o quarto semestre desde o início da pandemia, e a gente não quer mais que as nossas crianças, adolescentes e jovens continuem sem estímulo para estudar, muitos em condições precárias para o ensino à distância. Na terça-feira, dia 20 de julho, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, conclamando professores e alunos para voltarem às aulas e pedindo o apoio das famílias e da sociedade. Foi um pronunciamento sereno, com uma fala bem direta e dando tranquilidade a todos para essa volta às aulas. Mas mais do que isso, falando o óbvio sobre os prejuízos incalculáveis com tantas e tantas escolas fechadas há 1 ano e meio. Esse discurso de um ministro discreto que não costuma causar ruídos para o governo, nem gritarias na sociedade, acabou gerando uma reação negativa, mas justamente daqueles que sempre esperneiam, que pouco importa o que esteja sendo anunciado, se é do governo federal, é ruim, sou contra. É gente que não está nem aí para o desenvolvimento do Brasil, está só preocupado em colocar no governo a sua própria vertente política, não aceita de forma alguma, nem democrática, que um governo antagônico assuma o poder. Essas pessoas estavam reclamando contra a reabertura de escolas, só que o ministro estava falando da rotina de crianças, adolescentes e jovens ou da necessidade de retomada de rotina. Estamos falando de educação, do futuro do Brasil, de quem vai estar à frente do país pelas próximas décadas, quando nós, os trabalhadores de hoje, estivermos aposentados e dependendo da população economicamente ativa para continuar vivendo bem. É uma geração inteira em compasso de espera. Pense o que representa 1 ano e meio parado para uma criança que tem 6 aninhos. É 1/4 da vida dela, 25% de todo o tempo já vivido, parado, trancado em casa, sem produzir, sem evoluir. Para nós, mais velhos, vamos pegar aí um exemplo, alguém que tenha 40 anos, é como se fosse uma década inteira parado, estagnado, sem trabalhar, sem produzir. No caso das crianças, sem estudar, sem se formar para no futuro ser um trabalhador ativo. Bem, no pronunciamento à nação, o ministro começou falando com professores e alunos, que são o público-alvo mais imediato, mas seguiu direcionando palavras diretamente às famílias e a todos os profissionais de alguma forma envolvidos com o ambiente escolar. É muita gente. A gente tem que considerar aqui cobradores e motoristas de ônibus, de vans escolares, fornecedores de merenda, de materiais para as escolas, profissionais das áreas de segurança, de limpeza. É muita gente. Praticamente todo mundo tem alguma ligação com as escolas. Falando aos estudantes e professores especificamente, o ministro disse: quero conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. Para os demais, falou que o Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impactos negativos nestas e nas futuras gerações. E aí foi direto aos pais, abre aspas. Não devemos privar nossos filhos do aprendizado necessário para a formação acadêmica e profissional deles. Fecha aspas. Para embasar o pedido, a conclamação para que todos voltem às aulas, o ministro citou estudos da Unesco, da Unicef e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a famosa OCDE, que apontam que o fechamento de escolas traz consequências devastadoras para os alunos, que vão da perda de aprendizagem ao aumento do abandono escolar, do atraso na qualificação para o trabalho, à interrupção dos avanços da ciência ou do progresso do conhecimento,
nas palavras do ministro. Ou seja, manter crianças e jovens fora da escola é retrocesso. É o país colocando uma barreira, uma represa nos rios de conhecimento que correm em direção ao futuro. Isso tudo sem considerar os problemas emocionais que o fechamento de escolas e universidades está provocando. Eu não diria em uma, mas em 3 gerações. A geração dos jovens universitários que estão ali batendo nas portas do mercado de trabalho e vão chegar para o seu primeiro emprego, para os seus primeiros estágios, sem inteligência emocional, porque não exercitaram a habilidade de lidar com pessoas adultas, em ambientes adultos, que normalmente é possível exercitar na própria universidade. Tem também a geração dos adolescentes ou aqueles que adolesceram durante a pandemia. Essa é a que mais foi atingida por depressão e síndrome do pânico. Estão achando que o mundo é um grande poço de perigos, ao invés de um lugar cheio de desafios e atrativos. Para esses jovens vai ser ainda mais difícil retomar a rotina de estudos. E tem a geração de crianças que regrediram emocionalmente. Quantos e quantos casos foram relatados aos pediatras nessa pandemia? Crianças que já caminhavam, que já tinham abandonado a fralda, a chupeta, que já estavam com a linguagem mais avançada, cheias de ideias e que de repente voltaram a fazer xixi na cama, colocaram o dedo na boca, regrediram na linguagem, estão atormentadas e embora estejam em casa, que é um ambiente teoricamente bastante seguro, onde elas se sentem realmente protegidas, a falta de rotina na escola, de convivência com coleguinhas, de ouvir outras vozes de comando que não a dos pais ou avós, representou um retrocesso emocional muito grande para a maioria das crianças, sem falar na perda do aprendizado. Escola fechada é atraso e por mais que no começo da pandemia houvesse quase que um consenso de que fechar tudo era a melhor coisa a fazer, até porque a gente tinha pouca informação no começo, com o passar das semanas as informações foram chegando, informações médicas, científicas, a gente foi aprendendo a lidar com o vírus, a evitar o contágio, fomos conhecendo as medidas sanitárias recomendadas e soubemos também que as crianças são as que menos se contaminam e quando se contaminam costumam ser assintomáticas, o que significa que a Covid não é um grande problema nem para a infância e nem para a transmissão para os outros a partir de uma criança. O ministro lembrou que vários países retomaram as aulas presenciais ainda no ano passado, quando sequer havia previsão de vacinação. E eu cito aqui 2, Estados Unidos e Espanha, porque eu acompanho de perto, tenho parentes e amigos morando lá. Nesses 2 países, quase todas as escolas e universidades reabriram logo depois das férias de verão, quando começa o ano letivo, que lá no hemisfério norte é em agosto. Então, em agosto já estava todo mundo de volta à rotina, professores, alunos e todos os funcionários das escolas e universidades trabalhando, estudando com todos os cuidados, mas sem grandes restrições e sem pânico. Tá certo que os vírus de gripe costumam circular mais no inverno e em agosto, aqui no hemisfério sul, é justamente o auge do inverno, mas no ano passado, agosto foi o mês em que começou a ter uma queda drástica na curva de contágio e de mortes na primeira onda da pandemia, tanto que em muitos estados os governadores começaram a afrouxar as regras de lockdown e foi em agosto que aqui no Brasil a gente começou a ter as primeiras experiências de retomada de aulas presenciais, com muitos cuidados, muitas regras sanitárias, um número bem menor de alunos na sala, aquele escalonamento, né, aquele revezamento, metade da turma no presencial, metade no online, que continua até hoje. Mas não foi uma experiência ruim. Muitos estados retomaram as aulas em agosto de 2020. Eu já falei em outro vídeo sobre uma pesquisa feita no estado de São Paulo
comparando cidades que reabriram as escolas com outras que mantiveram os alunos em casa. Foram pesquisadores sérios que fizeram estudos estatísticos e eles concluíram que não houve aumento no número de casos, de internações ou mesmo de mortes nas cidades que retomaram as aulas presenciais. O uso de álcool em gel, de máscaras, o distanciamento físico, assim como o controle de entrada e saída dos alunos, o escalonamento para os intervalos de aula, para os horários de recreio, tudo isso impediu que houvesse aglomeração e garantiu a segurança de todos, funcionários, professores e alunos. E a vida seguiu sem maiores problemas. Por que, então, ainda há cidades aqui no Brasil, estados inteiros que insistem em manter as escolas fechadas? Os países que reabriram as escolas já estão com os alunos em sala de aula há muito tempo. Nós precisamos recuperar esse prejuízo, não dá mais para esperar. Como eu disse lá no começo do vídeo, o segundo semestre de 2021 está aí, batendo na porta, e agora já tem muita gente vacinada, a vacinação caminhou muito rápido no Brasil, os professores já foram vacinados em quase todos os estados, quase que na totalidade. A média móvel de casos está caindo a ocupação nos hospitais, o número de mortos. A gente precisa olhar para esses números com serenidade e retomar a vida, retomar a rotina. O ministro Milton Ribeiro reforçou que no Brasil a decisão de fechar escolas e universidades foi delegada a estados e municípios, a governadores e prefeitos. A gente sabe de quem foi essa determinação, né? Do STF. O STF simplesmente impediu que houvesse uma regra geral para todo o país. Impediu que o Ministério da Educação estivesse à frente da decisão sobre o funcionamento das instituições de ensino. O próprio ministro, no pronunciamento, disse com todas as letras, abre aspas, o Ministério da Educação não pode determinar o retorno presencial às aulas, caso contrário, eu já teria determinado, fecha aspas. Mas ele lembrou que logo no começo da pandemia, o MEC criou um comitê operativo de emergência para manter contato e orientar prefeitos, governadores, secretários de saúde e também diretores de escolas, reitores de universidade, todo o corpo docente, como agir nesse período em que os alunos estavam em casa. O poder de decisão sempre esteve nas mãos de prefeitos e governadores. Teve muita coisa errada que aconteceu na pandemia por causa disso, mas tem um lado bom. Governadores e prefeitos são os políticos mais próximos de nós e que dependem exclusivamente dos moradores da região para continuar na vida pública, para se reeleger. Então é mais fácil que a gente cobre esses políticos e que eles nos ouçam, estejam atentos à voz das ruas, como a gente diz. Então tá mais do que na hora de todo mundo pegar esse tema, volta às aulas e começar a falar muito disso nas redes sociais, procurar o perfil de prefeito, de governador e também de vereadores e deputados estaduais, que são os políticos locais que ajudam prefeitos e governadores a tomarem decisão, marcar esses perfis em todas as postagens que a gente fizer sobre volta às aulas, exigir que eles não deixem nossas crianças e nossos jovens longe dos estudos presenciais por mais tempo ainda. Esse negócio já foi longe demais, tanto que surgiram movimentos de pais clamando por escolas abertas, isso em todo o país, e muitos governadores insistem em fechar os olhos para essa movimentação para atender interesses ideológicos, especialmente de sindicatos. E não tem essa de que a escola pública não tem condições de reabrir porque não tem dinheiro nem para comprar álcool em gel. É mentira. Essas bobagens que a gente ouve por aí é de gente que quer causar confusão. O Ministério da Educação investiu 1 bilhão e 700 milhões de reais para o enfrentamento da Covid na rede pública de ensino, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E ainda que sindicatos de professores esperneiem, porque é de praxe eles fazerem isso, todo mundo está vendo a vacinação de professores caminhar a passos largos. O próprio Ministério da Educação pediu para o Ministério da Saúde priorizar a vacinação de professores e foi atendido. Nós estamos vendo os professores nos grupos prioritários de vacinação. Quase todos já foram vacinados e nós, pais,
tios, avós, qualquer um que tenha estudante na família, precisamos estar unidos em torno desta causa. Reabertura de escolas já! Termino reproduzindo mais duas frases ditas pelo ministro da Educação nesse pronunciamento recente. Abre aspas. Caros pais, estudantes e profissionais de educação, não podemos mais adiar esse momento. O retorno às aulas presenciais é uma necessidade urgente. Fecha aspas. E você, tá comigo nessa luta? Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe para chegar a mais gente, para engajar mais gente pelo retorno às aulas presenciais, pela reabertura das escolas. Caso ainda não seja nosso assinante, me siga só pelas redes sociais, eu te convido a se juntar à nossa comunidade e aproveito para agradecer aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são eles que permitem que conteúdos como esse sejam publicados no jornal e também nas redes sociais da Gazeta do Povo, atingindo inclusive quem não é assinante. Se quiser conhecer mais o jornal, sugiro que aponte a câmera do celular para esse código que aparece na tela, ali tem uma promoção, você vai poder ficar um mês degustando o nosso conteúdo, todo o conteúdo exclusivo só para assinantes, pagando apenas 99 centavos. Depois a assinatura sobe para R$ 21,90, mas eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ler, ouvir e assistir na Gazeta do Povo. Te espero lá na Gazeta.